Bem, em primeiro lugar, quer dizer que alguns dos senhores alunos chegaram tarde. E se fosse uma sala de aula mesmo, não tinham entrado. Depois, houve alguns que me mandaram um e-mail a dizer que não seria bem, hoje, como há sexta-feira, dia do IAD, e no dia do IAD não há aulas, se eu não podia dar aula de quarta-feira, porque só dou sempre, não podia, eles estavam à disposição a qualquer altura, porque não havendo aulas na quarta-feira, então iam até casa juntando o útil ao agradável. De modo que os únicos que sabem o que é útil e agradável são os alunos que aqui vieram hoje. E hoje, porque quando me perguntaram como é que iam ser a sala e as t-shirts, disseram, isso as pessoas importantes e os convidados é nas primeiras filas. E eu disse, mas as pessoas mais importantes que há no IAD são os alunos. De modo que eu quero que saibam isto os senhores alunos e os cheguem tarde. Hoje, por ser dia do IAD, começar a primavera e por uma série de coisas, lá escaparam. Mas não levaram uma t-shirt. O que hoje vamos falar é de alguma coisa que nos ensinou Lima de Freitas. Lima de Freitas é daquelas pessoas, e vão ouvir outra durante esta aula, para quem o importante não é surfar a opinião, para quem o importante não é ser a pessoa do momento, é daquelas raríssimas pessoas que deixam o julgamento que se fará daqui a 50, 70 ou 100 anos, porque são esses que são verdadeiramente importantes. Não é aqueles que veem surfar a opinião, estão sempre em todas. E como estamos aqui dois presidentes da Assembleia Municipal, até posso dizer, há agora aí uns senhores que são ministros das Finanças, que andam sempre a surfar a opinião, que todos juntos são responsáveis por esta crise. E agora dizem que têm a solução. Nunca acreditem nisso. Mas Mestre Lima de Freitas ensinou uma coisa fundamental. E que é por isso que o IAD existe, que ele fundou, e é por isso que temos aulas e os alunos têm aquele brilho no olhar. Não há nada que os humanos mais gostem que o mistério. Uma vez existindo o mistério, existe uma espécie de magnetismo da busca do misterioso. E é por isso que existe ciência, existe arte e existe design. É a busca do misterioso. E isto, a princípio, foi muito complicado, porque não havia muitas maneiras de buscar o misterioso, porque o misterioso requer tempo. E todas as classes de vida, a única classe de vida que nós conhecemos que se alimenta de espaço e tempo, somos nós. A bicharada e as plantas alimentam-se de espaço, mas só nós é que nos alimentamos de tempo. E no início, o que é que houve? Houve aquilo que que o corpo nos mandava, que era o gesto, a expressão. E depois, mas muito depois, é que conseguimos transformar esta voz, por causa desta transformação anatómica que temos, esta voz em fala. Voz e fala não são coincidentes. O exemplo em português é sim, está bem. Quer dizer que eu vou fazer as coisas. O outro é sim, está bem. Quer dizer que eu não vou fazer nada. E esta é a diferença entre voz e fala. E o mestre Lima de Freitas sabia que era assim. E numa das ilustrações de um poema do Bocage que diz: a fala prende, as expressões o encantam. Estão lá as duas formas que havia de representar no mundo que existiram em exclusividade durante dezenas de milhares de anos. Não havia outras. Até que Lima de Freitas respondeu a esta pergunta que me fazem também muitas vezes, é o que é que vai ser o futuro?
E ele respondeu, respondendo a uma peça que é o segundo casamento da Sra. Dougherty. No segundo casamento da Sra. Dougherty há um personagem que pergunta à outra: o que é que vai ser o futuro? E esse personagem diz: o futuro? O futuro é o passado que sai por outra porta. E é verdade. Quem é que é o futuro? Somos nós. Somos nós. A senhora aluna, como é que se chama? A Inês. A Inês é o futuro. Sabe porquê? Não há outra. Se houvesse outra, podia o futuro ser outra, mas não é. Somos nós todos. Agora, se sairmos pela porta por onde entramos, o futuro é igual ao passado, não se espera nada de novo. Agora, se abrir outra porta e o passado passar por essa porta, então por essa porta está o futuro. E Lima de Freitas pintou este quadro. E neste quadro está uma porta. Está lá uma porta. E nessa porta, e a partir daquilo que era o símbolo da Rainha Dona Leonor, fez o símbolo do iado. Pode não ser a marca, mas é o símbolo. É como a estrela da Mercedes. Pode não ser o que a Mercedes põe, mas é o símbolo. Hoje temos o prazer de ter aqui o Sr. Jorge Leitão, do Leitão e Irmão, antiga joalharia da Croa. Tem mais de 200 anos, toda a gente no mundo conhece, e o símbolo é sempre o mesmo há 200 e tal anos. Que os símbolos requerem 200 anos para existirem. Antes disso não existem. A gente sabe que a estrela é a Mercedes, que tem quase 200 anos. A gente sabe que a Coca-Cola é a Coca-Cola, tem quase 200 anos. Uma vez ainda mudaram para Coke, e as vendas chique. Ninguém quer Jaguares. Porquê? Porque deixaram de ter o Jaguar na ponta. Este é o símbolo do iado, independentemente de como é que a marca seja em cada momento. E é um símbolo muito poderoso, porque é um símbolo que tem as suas raízes nas armas de Dona Leonor. Eu peço aos senhores alunos que vão até ao Museu do Azulejo, domingo de manhã é de Borla. E para quem seja inclinado, tem lá um jardim que dá bastante para namorar, de modo que só tem vantagens. Este símbolo estava na tal porta. E esta porta foi uma porta que em determinada altura deu para o futuro porque era nova. E esta porta era nova porque às tantas os humanos descobrimos que era possível representar o mundo por desenho. E com o desenho veio a geometria. E com a geometria vieram dois instrumentos, o compasso e a régua. E durante milhares de anos, mas dezenas de milhares de anos, de facto, desde que a humanidade começou até 1600, século XVII, só havia isto para construir o mundo, para representar o mundo, o desenho, o compasso e a régua. Mas com o compasso e uma régua faz-se uma circunferência. Se eu mantiver o raio e puser o centro da outra circunferência sobre o raio, tenho, nesta medida, a raiz cúbica vezes o raio. Na altura não sabiam que era a raiz cúbica, porque os números não eram uma representação do mundo. A única representação do mundo era a geometria. Mas se fizessem tangentes, e sobre as tangentes começassem a abrir linhas, viam a raiz quadrada de 2 vezes o raio. E aqui a raiz quadrada de 5 vezes o raio. E, quando viram a raiz quadrada de 5 vezes o raio, estavam a caminho de algo muito especial. É que tanto a raiz quadrada de 2, como a raiz quadrada de 3, como a raiz quadrada de 5, eram números que são incalculáveis. Com geometria é facílimo, é isto. Mas são incalculáveis. E de tal maneira que houve um colega de Pitágoras, porque em ciência sempre houve uma enormíssima censura. Quando a ciência fala da Inquisição, dentro da ciência não faz ideia o que é. Que houve um colega de Pitágoras que disse, Pitágoras,
tinha inventado os quadrados, quando lhe disseram há números incalculáveis, como foi um dos colegas dele, ele pura e simplesmente votou o ostracismo e esse senhor sabe que se suicidou. Mas quando fazem a raiz de 5, sabem construir com o compasso a partir deste centro uma circunferência. E na ponta da circunferência está a razão áurea. E quando põem a porta do Lima de Freitas sobre o desenho, veem lá que está lá a proporção áurea. E, portanto, foi uma nova porta que se abriu. A geometria como representação do mundo. Claro que o Oriente já tinham experimentado isto. E fizeram, em vez de representar a mandorla, que é aquela coisa que fica entre as duas circunferências, só representaram o seu interior, porque o Oriente só querem saber da essência e não da forma. Isto foi a fórmula do Oriente, que eram os dois opostos, o yin e o yang, um que está sempre a mudar e outro que não muda. Porque se as coisas se mantiverem sempre como estão, não há mutações, não há futuro. Porque o futuro é o passado que sai por outra porta. E da mesma forma, desta geometria, nasceu o yin e o yang chineses. Na primeira, a Oriente viram o Ji, que é o que acontece antes das coisas sucederem. Na versão ocidental e da ciência é o nada. Depois está o yin e o yang, que são os opostos. Deu o Big Bang na versão ocidental. E depois, como o yin e o yang nunca estão completamente equilibrados, como se viu das primeiras fotografias tiradas no início do universo, que agora apareceram agora na televisão, mas são dos anos 80, percebeu-se que o mundo era um mundo de mutações. I Ching. E disse-me o Sr. Embaixador da República Popular da China que este livro fundamental, que se chama I Ching, vai aparecer uma tradução portuguesa, feita a partir do chinês, lançada este ano, chama-se O Livro das Mutações. E o Livro das Mutações, os seus alunos têm que estar atentos a isso, porque é em cada momento que pequenos ajustes dão para o futuro. O Livro das Mutações. E quando a gente esperava que isto ficasse por aqui, às tantas, a gente viu que era capaz de fazer contas muito complicadas com números. Vocês veem ali 2 círculos radiantes, mas quando os somam, isto começa a fazer álgebra, começa a fazer cálculo. E de tal maneira que quando aqueles 2 círculos estiverem na posição do centro de um está no raio do outro, vocês têm estas linhas de Moiré, que noutra linguagem se chama o Laplaciano das famílias de curvas, que a gente calculou aqui na nossa frente, sem fazer grandes exercícios com números, mas só com geometria. E agora vejam, estas linhas de Moiré são iguais às linhas de força do campo magnético da Terra. E são iguais à nebulosa que chama-se Hourglass. Por acaso devia-se chamar a mandorla, mas chama-se a clepsidra. Mas outras há. A nebulosa do Caranguejo do Sul, tal como vista pelo Hubble. Portanto, não estamos a falar em coisas que são anteriores aos anos 90 do século XX. No meio disto, aquela porta que foi a geometria abriu este mundo, uma espécie de magia, que é aquilo que é o substrato da vida e da ciência do design. É, por trás das superfícies das coisas há qualquer coisa, e se a gente souber o que é essa coisa, tem o abracadabra para dominar o mundo. E uma das coisas que o mestre Lima de Freitas se debruçou foi um mistério. É que nós, no mundo, temos
os nascidos e os fabricados. Esta coisa que eu tenho aqui na frente. Nós hoje vivemos em simbiose entre nascidos e fabricados. E há uma diferença essencial entre os nascidos e os fabricados, e muito profunda. E é tão profunda que vem pelo facto de uns serem feitos juntando e outros nascendo. De modo que no mundo dos fabricados não existe esta coisa que foi objeto de muito estudo e de uma pintura do mestre Lima de Freitas, que são as pentagonais, o 5, o 515 de Dante. Porque no mundo dos fabricados só há simetrias ternárias, porque eu posso encher uma parede só com azulejos triangulares, posso encher uma parede sem deixar buracos com simetria quaternária, os azulejos normais, mas se eu puser pentágonos fica um buraco. E, portanto, no mundo dos fabricados, parecia que não ia haver simetria quinquenária. E foi assim durante milhares de anos. Simetria cenária, com certeza, porque com mosaicos de forma hexagonal eu sou capaz de preencher o mundo sem deixar orifícios. Mas às tantas começaram as pessoas a ver um mistério no mundo dos nascidos. É que, de facto, havia mesmo simetria quinquenária. E neste livro, que foi seminal nesta área, dos anos 80 do século passado, simetrias de quinquenárias, o mestre Lima de Freitas contribuiu com um artigo, notas sobre os mistérios pentagonais no Egito e na iconografia cristã. Mas mais fantástico foi que, final dos anos 80, um enormíssimo físico chamado Penrose inventou este losango que pode ser construído desta forma, que é um dardo e uma taça. E com este dardo e com esta taça, com esta forma, ele foi capaz de gerar simetrias quinquenárias que não deixavam buraco nenhum. Estão a ver aqui a estrela do mar, aqui outra vez outra estrela, e replica sempre a quinquenária. O mestre Lima de Freitas abordou isto de outra maneira antes do Sr. Penrose, que olhou para o pentágono e verificou isto, que se estas diagonais, esta distância, for unitária, este lado é a medida de ouro, o número de ouro. O Penrose também andou lá perto, desenhou este triângulo. E este triângulo, que na geometria era conhecido por triângulo luminoso. Então, e não é que querem saber que o triângulo luminoso é o que está no símbolo do IPAM? E não deram conta que era. Porque o mestre Lima de Freitas o que veio mostrar foi esta coisa fantástica, num artigo que não seria de esperar nem de um artista, ou melhor, que é de esperar de um artista e de um grande designer, mas que não é de esperar nos dias que correm hoje daqueles que andam a surfar sempre a opinião pública, mas não vão deixar nada para o futuro, que é no International Journal of Computers and Mathematics with Applications, que é editado por nada mais nada menos que a Pergamon Press. Às tantas, tem lá no volume 17, número 4 e 6, páginas 887 a 897 de 1908, um artigo de Lima de Freitas, 515, a Symmetric Number in Dante. E, acreditem ou não, nos anos 90, a seguir aos rombos de Penrose,
e após os pentágonos de Lima de Freitas, houve um senhor que, a partir disso, construiu seres fabricados com simetria quinquenal e, no ano de 92, ganhou o Prémio Nobel da Química. Este era Lima de Freitas. E estes eram os cursos que aqui ministravam. Porque aqui não era só o IAD, era o Círculo de Estudos Portugueses. Aliás, o IAD é uma coisa curiosa, porque o IAD começa nos anos 60 por um problema que havia nos anos 60, que era as raparigas tinham que casar com alguma cultura. E então fizeram o IAD, o primeiro projeto do IAD é fabuloso, porque é preciso ensinar as meninas alguma coisa sobre decoração. E há meninas, e depois pode dizer, vírgula, e alguns rapazes, vírgula, e depois continua. Ao mesmo tempo, vinham a esta casa, como verão na exposição, Natália Correia, Agostinho da Silva, os grandes nomes que vinham para o Círculo de Estudos Portugueses. E a porta que Lima de Freitas abriu é uma porta das 4 representações que nós temos até hoje do mundo. Porque só temos 4 métodos de representar o mundo. É o gesto, a fala, a geometria e o número. O número é recente e propiciou, quando nós começámos a fazer a descrição numérica do mundo, propiciou a existência destas máquinas com que a gente hoje vive em simbiose. Mas é muito recente, tem 400 anos. Mas mesmo com 400 anos, a influência foi tão grande que este promontório sacro que Lima de Freitas pintou, nele está o gesto, a fala que é de um povo, isto é Sagres, e o gesto que é fazer a descoberta. Só há um oceano e todas as raças do mundo se podem encontrar no oceano. Este abre também o mundo para a descrição numérica e, se não quiserem acreditar que isto é muito atual, eu trouxe-vos um filme da Aston Martin. Este carro When iconic British marque Aston Martin €2 announces it's to create its first ever supercar, the world sits up and takes notice. Particularly as the car, the Aston Martin 177, promises to reach new levels of speed, design and price. It's the ultimate expression of what Aston Martin stands for. The brief to build the ultimate Aston Martin. But Dr. Ulrich Betz has even bigger ideas. In this building in 2007, he turns to his team and asks them to contemplate an Aston Martin supercar. Director of Design, Marek Reichmann, remembers it well. And Ulrich said to me, just make the most irresistible Aston Martin, something which is just, it is pure emotion. It's something that everyone would see and would just want to have. And as Aston Martin have a significant history to draw from, they aren't looking at a blank canvas. It stands for 94 years of history. It stands for all the passion of the people who work on this brand and work in this car. The design is all important. It has to be traditional, drawing on almost 100 years of history, but also expected by its very nature to be radical. Right from the start, all the designers know that the dimensions of the 177 will be critical to its success. And above all, there'll be one piece of knowledge that they will try to capture in its design. We know as designers and as artists that you can measure beauty because certain proportions have what we call a golden section. Leonardo da Vinci talked about this many, many times, that you can actually measure the proportion of something and people will find it attractive naturally. Dating as far back as 500 BC, the golden section, as it's known, is a complex mathematical ratio of 1 to 1.618.
This can be simplified as anything divided into a ratio of just over 1/3 to just under 2/3. It's believed that this ratio has a natural beauty, a beauty that seems to be hardwired into our minds. It's defining the correct proportion that everyone will then look at and say, oh, I like that, and they have no idea why. For a designer, that's inherent within their brain. From the very beginning, the 177 design team used this classic formula to guide them. So when you lay down the wheelbase, you naturally know how tall the car should be, how long the overhang should be, the relationship of the glass to body. That's 2/3 to 1/3 again. So in every single theme, you would be seeing this relationship. There are many different variations of the golden section, such as the golden spiral. This is achieved by drawing a curved line from the larger to the smaller square through opposing corners. All variations are said to be golden or have divine proportions. An apt name, as these divine proportions can be found in a bewildering array of things around us, from the shape of snail shells to the form of human beings, and from the design of ancient buildings like the Parthenon to the patterns shaped by the heavenly swirl of the galaxies. It's been mesmerizing mathematicians and artists for centuries. All cars have surfaces you can see and surfaces that are hidden. Respectively, these are A and B surfaces. Commonly, those hidden from view, B surfaces, are downgraded with a lesser quality finish and poorer materials. But not in this car. Uniting together, the teams stay committed to every surface being an A surface. Everything is A surface. Everything had to be beautiful, whether it was under the hood, even behind the dashboard, in the boot, to everything. And finally, the wings are added, making it complete. It's finally when people get to feel the car and see the level of detail. Every single element of this car has been designed. It's as we first intended the car to be. So I think for me, that's the part that I would be most proud of. The 177 is very much about the future. If this car will become a classic, we will see this in 10, 20, in 50 or in 100 years. At the moment, I see the beauty, I see the power, I see the soul, I see the craftsmanship, I see the piece of art. A piece of art. E isto foi o que Lima de Freitas trouxe neste alvará 4.956 do Ministério da Educação. Estão a ver que já naquela altura era preciso uma carrada de assinaturas do Ministério. E selos, e lamber, e diabo certo. De modo que isto é a fundação do IAD. IAD, Instituto de Arte e Decoração, diz aqui José Maria de Lima de Freitas é o seu diretor, Lisboa, Rua do Alecrim, número 70, e Largo de Quintela, número 11, segundo. Ou seja, o IAD começou daquele lado e deste, na simetria da Casa das Sabinas. E como isto é uma aula, e como os senhores alunos têm que me entregar um ensaio para na próxima quarta-feira, eu quero que vão ver a exposição que daqui a pouco vai ser inaugurada, e depois vão à estação do Rossio, que é de Borla, acho eu, que agora nunca se sabe, mas... E vão ver a representação de Portugal feita por Lima de Freitas. Isto é o Sol ao Ocidente de Santo António. Isto é o Santo Contestável. Isto é a Rainha Dona Leonor. Isto são as mãos de Deus dos Jerónimos. Isto é Portugal. Isto é Francisco da Holanda. Foi talvez o vosso antecessor, o primeiro designer português. Ali o Fernando Martins e o Gandra têm que despachar com o livro. Bem, quero que vão lá, que vejam estas pinturas que estão na forma de azulejo. Isto é Fernando Pessoa e a geometria. E quero que me façam um ensaio sobre a geometria, o número e o design.
porque vocês são gente que tem o magnetismo da busca do misterioso. Quem trouxe isto até esta nossa casa chama-se Lima de Freitas. Porque ele, tal como dizia o CEO da Aston Martin, se aquele 177, para o qual, a propósito, foi feita uma fábrica de propósito, e quando fizeram o 77º, desmancharam a fábrica. Se ele vai ser uma coisa do outro mundo, ou se não vai ser, só daqui a 70 ou 100 anos é que se sabe. Como já passaram 45, Lima de Freitas fez mesmo uma coisa do outro mundo, senão eu não vi estes jovens todos aqui a ouvir isto tudo. O ensaio daqui a uma semana. Muito obrigado. Já agora, só antes de terminar, os seus alunos, antes de ir lá para baixo, entregam-me um ensaio da última aula.